está? Hoje em dia, quantos funcionários vocês têm? Todas as partes que vocês podem atender o condomínio? E por que vocês querem, de fato, atender o condomínio? Pronto. Pessoal, boa noite, certo? Eu me chamo Diego Façanha, sou diretor comercial do Grupo Singular aqui em São Paulo, tá bom? Contando brevemente um pouco da nossa história, que eu acho que é bem válido. Ao contrário das outras empresas de grande porte também nesse nosso mercado de terceirização de mão de obra, geralmente elas começam no Sudeste ou no Sul e aí vão indo para os extremos, tá certo? Nós não, nós temos exatamente o inverso. Nós somos natural do Nordeste, especificamente do Ceará, certo? Nós temos 34 anos de história, onde no Nordeste nós já somos líderes há 10 anos, certo? Quando eu falo líder, eu não falo líder somente no setor de terceirização de mão de obra, certo? Eu falo líder na gestão condominial, como administradora, também somente lá, aqui no Sudeste não. A empresa de cobrança hoje, que mais cobra, somos nós também. Nós temos a nossa vigilância armada e desarmada também, que é muito forte no Nordeste inteiro. E nós, aí contextualizando um pouco para poder entrar no nosso último serviço, certo? Hoje nós temos 12 mil funcionários, tá certo? Nesses 12 mil funcionários, vocês devem imaginar, certo? Que temos um grande problema. Que problema seria esse? Pagar a folha deles todo mês, certo? Então, por isso, nós criamos um banco digital nosso chamado Ceros Bank, Ceros com C, tá bom? Ceros Bank, que este banco, além de fazer a folha dos nossos funcionários, ele também serve como uma garantidora, certo? Então, nós garantimos também as taxas condominiais de mais ou menos uns 800 condomínios hoje. Então, tudo isso com recurso próprio, tá bom, pessoal? A gente realmente tem uma boa gestão financeira que realmente nos proporcionou ter esse autocontrole financeiro e realmente usar os nossos recursos próprios. Trazendo um pouco para São Paulo. Ao contrário das outras também, tá certo? Nós não chegamos em uma capital, pegamos um contrato, 2, 3 e começamos. Não. Nós chegamos, compramos uma empresa de médio porte, geralmente é assim, e mais umas 4 ou 5 de pequeno porte, certo? Compramos elas, adquirimos, deixamos ela com a marca atual por mais ou menos 12 a 18 meses. Por que, Diego, esse tempo? Porque é que não migra para o nome da Singular ainda? Porque a gente tem que pegar esse período e tem que colocar a nossa cultura nela, certo? Tem que trazer o pessoal para poder realmente fazer a nossa gestão aqui e ter a nossa governança, certo? Porque um dos fatores que fizeram a gente crescer, pessoal, é não fazer mais do mesmo. Então, a gente tem uma cultura muito forte. Que cultura é essa, Diego? É simples. É a valorização. O que eu estou falando aqui pode parecer bem clichê para todo mundo, mas, na verdade, não é. É dar valor ao nosso funcionário. A gente não encara o contrato de vocês como real no final. Também, não mentir, encara. Só que se a gente der realmente o qualidade trabalho para o nosso funcionário dentro do condomínio de vocês, 3 pontos. Primeiro, vocês vão estar muito bem atendidos, o funcionário vai estar totalmente satisfeito. E o terceiro, ele não vai deixar de dar recomendações nossas para qualquer pessoa. Pronto. É isso que a gente realmente é o nosso pilar, tá certo? E foi isso que fez a gente crescer, e foi isso que fez a gente sair lá do Nordeste para poder realmente cravar os nossos pés aqui em São Paulo, tá certo? Eu tô falando isso não é da boca para fora, eu tô falando isso porque eu já tenho 10 anos de empresa e eu peguei todo o processo desde o começo para essa evolução, certo? Vamos lá. Falando um pouco mais de São Paulo, tá certo? Hoje nós adquirimos uma empresa e estamos aqui adquirindo mais 2. Atualmente nós temos aqui em São Paulo, eu falo São Paulo, ABC, Sorocaba e pronto, isso mesmo, e Guarulhos. Hoje nós temos aqui mais ou menos uns 80 condomínios, tá certo? Quando a gente adquirir realmente as 2 carteiras que estão vendo, a gente vai dar um salto para mais ou menos uns 600. Então, isso a gente faz gradativamente para a gente não se perder nesse meio, tá certo? Pode falar, Ana Paula. Quais foram as empresas que vocês adquiriram aqui? Desculpa, Paulo. Como é? Qual foi as empresas que vocês adquiriram recentemente aqui? Pronto, recentemente nós adquirimos uma que chama GA Terceirização, certo? Ela é conhecida por quê? Porque toda obra da consultora Diálogo, vocês conhecem que é a consultora Diálogo? Toda obra que a Diálogo entrega para a GA, que é nossa conta, certo?
E as outras duas, Ana Paula, eu sinto muito não poder falar agora que eu assinei um NDA, um contrato, que como está nessa transição, eu não posso falar o nome, mas acho que na próxima semana finaliza eu passo para vocês. Assim, é uma curiosidade, mas várias pessoas levam multa por vazar uma informação e acaba que o negócio não é feito, aí enfim, é só burocrático mesmo, certo? Mas prometo, na próxima semana finalizada eu revelo. Pronto. Em São Paulo temos esses condomínios, tá certo? E estamos adquirindo condomínios já com o nome singular. Inclusive um fica em São Bernardo do Campo, que se chama Domo, é o maior condomínio residencial de São Bernardo do Campo, em número de unidades, em número de famílias, tá certo? Estamos falando em 675 famílias. Temos também um condomínio chamado Santa Teresa, que fica ali na Zona Leste, que tem mais ou menos ali uns 280 apartamentos, certo? E nesse momento estamos migrando os contratos da GA terceirização para a singular. O nosso momento está sendo esse agora. Por que tem que ser um pouco demorado? Porque a gente tem que envolver a rescisão do funcionário na empresa antiga, a contratação dele na nova empresa e assim vai. Falando do nosso último serviço, rapidinho aqui, pessoal. Fora o banco, nós também somos a segunda maior empresa de portaria remota do Brasil, tá certo? Hoje estamos atrás somente do grupo Porter, então isso realmente a gente hoje tem mais de 900 condomínios somente com portaria virtual, certo? E a gente chegou em São Paulo para poder realmente mudar esse estigma de realmente somente funcionário estar lá e não trabalhar. Se eu puder apresentar rapidinho aqui para vocês, só quais são os nossos diferenciais, Rafael, pode ser? Claro, pode sim. Deixa eu Pronto. ver se está conseguindo compartilhar, não, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, peraí. Vocês conseguem ver aí? Conseguimos sim. Deixa eu só tentar aumentar aqui. Deixa eu ver se passa aqui. Peraí. Consegue ver agora? Vocês conseguem ver assim? Conseguimos sim, Diego. Vamos lá. Isso aqui mostra exatamente quais são os estados que nós estamos hoje atuando, tá certo? Fala os nossos colaboradores, a metragem quadrada que a gente tem e mais ou menos o nosso patrimônio que a gente administra hoje. Aqui são algumas certificações que a gente tem, tá certo? Que a gente se orgulha muito disso, porque foi na limpeza que a gente começou o trabalho, então é isso que a gente realmente é muito bom. Na limpeza e na portaria, realmente nós temos alguns selos que são de qualidade, tá certo? Inclusive, a gente foi considerado agora a 8ª melhor empresa para se trabalhar, segundo os nossos funcionários no Brasil. Aqui são algumas construtoras que a gente entrega, tá certo? Diego, por que é que tem construtora aqui, certo? Tem, porque nós pegamos toda a fase da obra. Desde quando a construtora pensa em construir, quando ela coloca o canteiro de obra, já vai o nosso vigilante armado para lá, tá certo? Quando ele constrói o decorado para poder mostrar, os estandes, a gente vai lá com a nossa copeira, a nossa recepcionista e o nosso Honda. Quando é vendido tudo que vai entregar o imóvel, a gente também está lá na portaria, na zeladoria e na limpeza. E dependendo do porte do condomínio, também fica com Honda, certo? Aqui são algumas referências que a gente tem de São Paulo, não sei se vocês conhecem, tá certo? Ilhéus, Piazza Verona. Esse aqui, o Domo Life que eu falei, na ponta aqui, é o de São Bernardo do Campo, certo? Temos também um hospital chamado GRAAC. Vocês concordam que a limpeza de um hospital realmente tem que ter algumas certificações, alguns selos que a gente realmente conquistou para poder estar também em hospitais. Aqui tem alguns condomínios que são fora de São Paulo, tá certo? Mas a gente usa como referência porque eles têm um padrão um pouco mais alto. Esse Yacht House aqui, pessoal, que é da ponta aqui, eu acho que vocês conhecem. Ele fica em Balneário Camboriú. Ele é aquele que o Neymar tem a cobertura lá. Enfim, tem vários artistas lá.
E a gente tem um cuidado um pouco maior com ele, que como tem muito artista, então a questão de não ter celular, e a gente pegou alguns exemplos de condomínio como esse para poder aplicar nos nossos outros condomínios, que é a questão que eu vou explicar um pouco mais na frente, tá bom? Aqui são serviços que a gente tem: portaria, supervisor, zelador, recepcionista, o pessoal da limpeza, aí vai jardineiro, copeiro, ronda, tá certo? Isso aqui, como eu já falei para vocês, são alguns os nossos serviços que a gente está atuando hoje, que é a terceirização de mão de obra e segurança, portaria virtual e segurança eletrônica, cobrança especializada e recuperação de crédito, e a nossa receita garantida e a cobrança, e a gente faz empréstimo para condomínio com o nosso banco, tá bom? Esse momento era o momento que eu queria chegar, tá certo? Vocês estão ouvindo direitinho, é aí? Estamos sim. Ok. Isso aqui, pessoal. Vamos lá. Primeiro ponto, o POP. Diego, o que é o POP? Oi, Diego, pois não. Qual que é o nome do condomínio, Piazza, que você falou? Opa, qual? O que é lá Piazza? em Balneário? Não, Piazza, aqui em São Paulo. Piazza Verona. Ah, tá. Eu pensei que era de Piazza Retonda, que eu ia falar para você. Não, não é. Porque eu já ia te cortar na cara dura, que eu falei, não, você não é do meu condomínio. Ah, não. É porque tem muito nome parecido. Ó, só uma curiosidade, eu acho, em São Paulo tem 4 Piazza Verona, viu? Sim. Aqui tem muito condomínio, aí automaticamente os nomes coincidem. Pronto, vamos lá. O que é o POP? Procedimento Operacional Padrão. Diego, o que é isso? Isso é mais ou menos o que é praticado em hospitais e na indústria, que a gente modificou para poder atender condomínio, certo? Nada mais é do que um procedimento que limita e orienta os nossos funcionários dentro do condomínio de vocês, tá certo? O que é isso? Vamos lá, exemplo claro. Vamos dizer que o rapaz da limpeza ele entra às 7 horas da manhã e sai às 4 horas da tarde, tá certo? O POP do condomínio feito, implantado de acordo com a realidade do condomínio, tá certo? O rapaz da limpeza, ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde, tá certo? Como assim, Diego? Vamos lá. 7 horas da manhã, geralmente, quando tem elevador, ele tem que chegar, limpar todos os elevadores e limpar a entrada, a recepção. Por quê? Porque quando o morador está saindo para ir trabalhar, o primeiro local que ele vai pegar é o elevador para poder descer. Tem que estar perfeito. Depois ele vai para a questão de recolher lixo, de limpar as áreas comuns, limpar as garagens, e assim vai de acordo com o POP dele, certo? Alguns diferenciais que a gente tem que não é tão comum aqui. O nosso funcionário ele não pode usar o celular pessoal dele no condomínio, certo? Parece um pouco radical, mas não é. A gente também não pode deixar ele realmente desassistido com isso, que ele pode ter alguma ligação pessoal da família, alguma emergência, ele tem que atender. O que é que nós fazemos? Além dos rádios que a gente coloca no condomínio, certo? Como bonificação, na portaria tem um rádio. Se ele tiver um zelador e se tiver um líder de limpeza, cada um terá um rádio, e nós disponibilizamos na portaria um celular nosso, que todos eles dão o número para os familiares, e qualquer urgência que for ligar, que tiver que liga para esse celular, e automaticamente eles são comunicados via rádio. Por que isso, Diego? Porque está constatado em números, certo? Os números não mentem. Todo funcionário que não está utilizando o seu celular pessoal, nem que seja no bolso, nem que ele fale que não vai usar, ele vai tirar o foco, ele vai tirar a atenção, e a limpeza, ou a portaria, ou a vigilância, ou qualquer local que ele está prestando serviço, vai ficar desassistido, nem que seja por um momento. E é nesse momento que acontecem as falhas. E a gente tenta minimizar qualquer tipo de falha, certo? Com isso, vem um outro grande ponto nosso, o nosso recrutamento e seleção. A gente procura ser muito assertivo no recrutamento e na nossa seleção, tá certo? Todos eles têm por volta de 3 a 5 dias de treinamento antes de entrar no condomínio. Ele tem que estar ciente de toda a nossa cultura e tem que estar ciente de tudo que ele vai fazer nesse condomínio, tá certo? Vamos lá. Diego, e se o funcionário já foi do condomínio, ele quer continuar, entra uma nova terceirizada, e essa nova terceirizada aproveita ele. Ok, qual é o procedimento correto que a gente faz? A gente pega ele, passa por um teste psicológico, passa por um teste de aptidão, e ele conversa com a psicóloga, certo? Se ela der ok. Se ela der uma negativa, eu chego para o síndico, subsíndico e comissão e falo
que realmente os pontos que ele tem que melhorar. Se o condomínio quiser continuar com ele, ok, daremos todos os treinamentos específicos para aquilo realmente que ele não tem uma aptidão tão boa, tá certo? Mas o condomínio ele fica a par, ele fica ciente que aquele funcionário não está naquele momento dentro dos padrões, tá certo? Alguém perguntou, não, né? Opa, eu levantei a mão, Diego. Você citou o RH, tá? Eu andei fazendo algumas pesquisas referente a Singular, tá? Eu reparei que tem alguns ex-colaboradores que reclamam, e alguns colaboradores também, que reclamam de pagamento pela metade ou reclama do descaso do RH em relação a elas. Eu gostaria de saber qual é a precaução que vocês têm para que isso não aconteça no nosso condomínio. Pronto. Ok. Depois tu só confirma se a Singular é realmente a nossa, porque também tem outra Singular de terceirização de mão de obra, eu não lembro qual é o estado. Mas não, caso seja novo... É de Fortaleza mesmo. Pronto, ok, vamos lá. Vamos ver só de quando é isso. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, nós mudamos radicalmente a nossa política de salário. Como assim? A gente tentou melhorar. Vamos lá. Geralmente o funcionário recebe salário no 5º dia útil, certo? Todos os nossos 12 mil funcionários recebem agora no último dia do mês que ele prestou o serviço. Exemplo, começou junho agora, ele vai trabalhar junho e no dia 30 de junho ele já recebe o salário, certo? A gente não espera até o 5º dia útil. Outro ponto que nós melhoramos, todos os nossos funcionários trabalham com as cargas cheias de acordo com de acordo com a convenção. Tipo, o que é que ele tem direito? Será que ele está sendo pago correto? Ele tem que ser pago de acordo com a convenção, certo? Que benefícios são esses? Cesta básica, vale refeição, vale alimentação, transporte. Ele tem que ter também um PLR, que é participação de lucros e resultados. Ele tem que ter uma assistência médica, que a convenção também diz que tem que ter. E um caso ou outro, dependendo do condomínio, a gente também coloca o auxílio odontológico, certo? Então, ele tem uma cesta, ele tem os benefícios de acordo com o que a convenção prevê. Outras empresas, não só daqui de São Paulo, como de outros estados também, eles meio que ocultam algumas coisas. O funcionário realmente já está trabalhando, não tem os olhos para isso, e eles acabam aceitando, tá certo? Não é o nosso padrão. A gente prefere pagar todos os benefícios que ele tem direito, assim como recolhemos também tudo que tem que ser recolhido e pagamos todos os impostos. Indo para só completando, o nosso 13º salário, a gente não paga de 2 vezes, como está previsto em lei. Nós pagamos integralmente no final de outubro, tá certo? Então, a gente paga antes de realmente ele teria que ser pago completamente. Se o nosso funcionário, isso eu posso mergulhar e falar com certeza e garantia, se o nosso funcionário estiver praticando passando por algum tipo de problema pessoal, a gente realmente é flexível para poder ou adiantar férias, ou para poder recolocá-lo em algum outro local que ele não esteja feliz. A gente nunca demite funcionário de primeira. A gente realmente tenta entender, tá certo? Como eu falei, o nosso maior trunfo é ele. Se o condomínio falar assim, Diego, eu não estou satisfeito com o funcionário X, nós temos um prazo para poder realocá-lo, tá certo? Nós pedimos hoje mais ou menos uns 2 dias. Claro, se não for algo muito grave. Se for algo muito grave, ele imediatamente será retirado do posto e a gente consegue, em até mais ou menos, dependendo de onde for o condomínio, a gente consegue realocar uma nova pessoa em até 2 horas, tá certo? Nós temos, foi respondido o que a gente faz para poder não ter tanto problema se tiver ido para um lado trabalhista, como você falou. A gente realmente tenta dar todas as vertentes que o funcionário procura a gente, tá certo? A gente treina muito o nosso funcionário, a gente treina muito o nosso supervisor, que é quem vai lidar com ele diretamente. A gente tem um time psicológico, um time realmente de gestão ali muito forte para isso. Então, nós temos hoje em Fortaleza, tivemos um encontro de líderes lá em Fortaleza. Todos os nossos zeladores, que lá em Fortaleza chama administrador, eles se encontram pelo menos uma vez a cada 2 ou 3 meses para poder tirar dúvidas, ver alguns relatos, o que é que pode mudar aqui, um dá dica para o outro. Então, isso é um pouco dos nossos diferenciais que a gente tem, entendeu? A gente realmente sempre olhando para o funcionário. Ok? Perfeito, obrigado, Diego. A Ana levantou a mão. Ok.
Opa, Ana, tô ouvindo. Tá mudo. Tá mudo ainda, Ana. Ana, seu microfone tá fechado. O Zé que travou aqui, gente. Eu tô com 2 computadores ligados e o celular ativo. Então você imagina. O estado que tá aqui a mesa. Na verdade, assim, Diego, eu estou ouvindo você falando, estou achando vamos dizer assim, lindo no real, mas ele recebe em outubro, em novembro ele não tem 13º, dezembro ele também não tem 13º. Não é preocupante isso? Porque assim, como que você consegue no final antecipar? Porque assim, você antecipa, se você tem vários colaboradores, como é que você consegue ter essa antecipação no 13º para eles? Pronto, Porque vamos lá. você tem um valor, você paga vou dar uma conta, por exemplo, de um faxineiro hoje de 1.749, zelador 1.874,44, ele custa 2 vezes, você vai estar cobrando em torno de uns 5.300, e aí você tem que fazer sua mensura de 13º, pagamentos dos impostos, no lucro presumido, 27,5 de arrecadação de imposto. Como é que é feito? Porque é muito... Porque o presumido a gente paga em torno de lucro real e presumido, 27,5%, tabela de 5%, que já não é o coerente da coisa. Aonde está essa... Como que você faz essa percepção? Ótima pergunta, tá certo? Às vezes, estranha, né? Quando uma empresa tem programação e realmente não é o comum acontecer isso, tá certo? Como eu falei, mais uma vez, recursos próprios. Nós temos uma programação que é feita a cada ano, certo? O nosso 13º, ele está sendo preparado desde janeiro, tá certo? Para ser pago em outubro. A gente não conta como 12 meses o 13º, a gente conta para pagamento, mas a elaboração para poder fazer o planejamento é de 8 meses, tá certo? Desculpa, é de 9 meses para o 10º mês, é optativo, tá bom, Ana? Se ele quiser antecipar, ele pode. Se não, segue o rito normal, tá bom? Fora isso, Diego, como é que ele pode se preparar para não ter o 13º? A gente não tem como, Ana, diante de... Nem se fosse com pouco funcionário. A gente não tem como planejar a vida do nosso funcionário. A gente tem que dar melhorias e dar alternativas para eles, tá certo? Em relação a termos dinheiro ou não, já te falei, é programação e fazemos isso. Você pode falar com qualquer colaborador que ele vai lhe falar isso, tá certo? Nós não atrasamos salário há 15 anos. Nós não atrasamos salários há 15 anos. O nosso funcionário, quando a gente faz um feirão de vaga, geralmente fazemos isso em março e em outubro, a empresa, a sede da empresa lá no Ceará, ela dá a volta em 2 quarteirões, porque o pessoal gosta de trabalhar, eles sabem que com a gente o valor é o valor correto, o valor digno, e o salário realmente eles podem contar com isso. Em janeiro, Ana, nós, como eu falei sobre o nosso banco, em janeiro nós fizemos um upgrade no nosso sistema. Por quê? Nós também estamos antecipando, é como se a gente estivesse dando um cheque especial para eles no aplicativo do banco, tá certo? Eles podem pegar até R$750 por mês, caso passe por alguma dificuldade. Diego, como é que vocês estão dando mais dinheiro para eles, Diego? Como é que vocês conseguem fazer isso? Fácil. O faturamento do banco é junto com o faturamento do grupo, tá certo? Então, se ele pega uma antecipação em novembro, ele já é debitado no mês de novembro, no final do mês. Então, para a gente é algo garantido, certo? A gente só dá mais uma opção para ele caso ele queira, estiver passando por algum tipo de dificuldade, entendeu? Basicamente é isso. Mas respondendo a sua pergunta, bem objetiva mesmo, é programação, com recursos próprios. Nós não trabalhamos, Ana, com contratos também abaixo do valor, tá certo? A gente não vai fazer um valor muito menor para poder realmente a gente não ter uma boa prestação de serviço, de qualidade. Então, isso também, Ana, contribui para os nossos contratos serem sempre saudáveis. A gente coloca um valor justo para o condomínio e justo para a empresa, tá certo? E nesse contrato a gente consegue ter fôlego para poder a gente bancar tudo isso, principalmente os salários.
certo? Perfeito, Diego. Ana, acho que você está com a mão levantada ainda. Quer fazer outra pergunta? Não. Eu posso só finalizar a prestação com 2 pontos, por favor? Ouviu? Alô? Oi, Diego. Eu vou só finalizar falando do nosso atendimento, certo? Claro. Nós temos um atendimento que é 24 horas. Eu sei que é meio redundante falar isso, mas é bom deixar claro. Como nós prestamos um serviço que é 24 horas, portaria, certo? Então, a nossa supervisão também ela atende 24 horas. Só para deixar claro isso, nós damos um telefone qualquer hora do dia que precisar, realmente vocês serão atendidos, tá certo? E também falar sobre a equipe de limpeza. Eu percebi, nesse tempo que eu estou em São Paulo, que algumas empresas não praticam isso. A gente coloca isso como um diferencial nosso. Exemplo, no condomínio de vocês, eu vi que é bastante grande, certo? Vamos lá. Diego, a gente está precisando, nas garagens, um mutirão extra de limpeza lá, certo? A gente pode colocar em contrato isso, tá bom? Que geralmente a cada trimestre a gente vai mandar um mutirão de limpeza. Geralmente mandamos entre 4 a 5 pessoas, certo? Esse pessoal passa geralmente 3 a 4 dias no condomínio limpando uma área específica. Esse valor, a equipe extra não tem nenhum valor que o condomínio pagará, certo? É só uma bonificação que a gente faz para poder realmente a limpeza do condomínio, que vai ser nossa, fique também dias, tá certo? Porque é também interessante para a gente deixar todo o condomínio ok para ficar somente mantendo, tá bom? Então, geralmente fazemos isso. Perfeito. Diego, eu tenho uma pergunta, tá? Eu já entendi um pouquinho sobre a limpeza. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho agora sobre a segurança, tá? Eu gostaria de saber se vocês utilizam algum sistema para ronda dentro do condomínio, seja câmera GoPro, seja algum software específico da empresa de vocês. E se vocês utilizarem, se emitem algum relatório. E se emitir esse relatório, se, por exemplo, a Ana consegue ter acesso, se eu consigo ter acesso, se os meninos conseguem ter acesso, e perfeito, aí você me responde essa questão, e eu vou também já seguir com uma outra, que em caso aí de não conformidades, né, que for pego aí nas rondas que eles fazem, como que é feito esse detalhamento e qual o procedimento que eles são orientados pela empresa de vocês? Pronto, ok, entendi. Sobre a questão do Honda, certo? Geralmente, nós não trabalhamos com a câmera GoPro, nós trabalhamos com um bastão de Honda. Não sei se vocês já têm no condomínio de vocês hoje, tá certo? Colocamos alguns tags em pontos específicos do condomínio e o Honda, ele é obrigado a passar o tag por cada Honda dessa, passar o bastão por cada tag desse, certo? Isso vai gerar um relatório do horário que ele passou e qual foi o tag que ele realmente colocou o bastão, tá certo? Então, isso a síndica tem acesso, então o conselho tem acesso a esse relatório, que a gente pode combinar se entrega isso diário, ou semanal, ou mensal, tá bom? Também trabalhamos com uma câmera que nós instalamos na portaria, tá certo? Para poder a gente ter acesso ao nosso porteiro. Em alguns casos a gente faz isso, certo? Geralmente quando o condomínio pede. E a gente, se tiver, caso aconteça algum problema, a gente consegue se comunicar com o porteiro com mais rapidez, a gente consegue ver realmente como é que está sendo o serviço dele, tá certo? Porque a portaria, Diego, a portaria é o local, um dos mais importantes do condomínio, né? Que é realmente onde ele consegue liberar ou não um estranho a adentrar realmente no condomínio para poder provocar algum tipo de sinistro. Então a gente bate muito nisso mesmo, que é para poder a gente não ter nenhum tipo de problema, tá certo? Então, geralmente hoje trabalhamos com as tags. E, desculpa, a outra pergunta foi sobre o quê? Sobre as não conformidades, Diego. Suponha que o Honda, o Vigia, enfim, ele chega num local, ele encontra uma infração ou algo fora do comum, e como que ele relata isso nesses detalhamentos dele, seja por bastão, seja por algum software, como que é feito isso? Pronto, vamos lá. Chegando a um acordo com o condomínio, o Honda, ele tem um celular
que, além de colocar no livro de ocorrência, claro, seja ele físico ou digital, ele também vai poder tirar fotos, tá certo? De algum tipo de sinistro ou ocorrência que venha a ter, e ele vai relatar imediatamente para o superior dele, e assim também mantém-se a cronologia e mantém-se o fluxo de avisar para o síndico, tá certo? Aí volta a questão do POP. Por quê? No POP, ele vai saber determinado local. Um exemplo claro, ele passou Mãe, só me avisa quando pela terminar. garagem e viu um carro que está com o vidro aberto. Ele automaticamente ele já vai tirar uma foto. Geralmente colocamos em um grupo que temos com o síndico, tá certo? De WhatsApp mesmo. E ele já vai relatar no livro de ocorrência. E ele já vai comunicar, seja o encarregado geral, ou seja o supervisor noturno, tá certo? Que naquele momento, se o encarregado ou o zelador não estiver no condomínio, ele avisa o supervisor noturno, que será o chefe imediato dele naquele momento. Mas Perfeito. estamos em teste com a GoPro do estado já, ok? Ah, legal. Ana, pode perguntar. Tá, Diego, matriz de vocês no Ceará, filial em São Paulo, quanto tempo filial de São Paulo, onde você está localizado? E eu não vi o CNPJ da Singular aqui de São Paulo. Eu posso te mandar daqui a pouco. Eu tenho ele aqui no celular, tá bom? Só vou responder primeiro, pode ser? Por favor. Pronto, vamos lá. Compramos a AGA terceirização em julho do ano passado, certo? Então, estamos operando, de fato, em julho do ano passado com a AGA. A Singular está em São Paulo desde janeiro com o CNPJ da filial da Singular São Paulo, tá certo? Estamos hoje na Brigadeiro Luiz Antônio, 2452, só confirmar. Isso, vocês... desculpa, então pensei, ficam do lado do Grupo Pão de Açúcar, se não me engano. É isso mesmo, é porque eu acho que entre o grupo Pão de Açúcar tem... a gente fica a 50 metros do Ibirapuera, da entrada do Ibirapuera, daquela praça lá. É porque a Brigadeiro Luiz Antônio ela é muito grande, né? Mas quando colocar pelo número aí, realmente é 50 metros da entrada do Ibirapuera. Pronto. Sobre a questão da localização e do CNPJ, como eu falei antes, a gente fica com a operação por 12 ou 18 meses e começa a migrar. Estamos começando a migrar alguns contratos para a Singular agora. Geralmente migramos 2 a 3 por mês, que é para poder também a gente contrata um RH específico para poder fazer isso, para poder não ter falhas, tá certo? Para o nosso funcionário já entrar no posto que ele trabalha atualmente, com a nova farda, com os benefícios pagos, com tudo direitinho, mas não tem que atropelar as coisas. Mas a cronologia dos fatos da Singular em São Paulo é essa que eu falei. Show. Ana? Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao procedimento? Acho que a Ana tinha levantado a mão, mas ela baixou, tá? Eu tenho um questionamento, tá, Pois Diego? não. Sobre mais o operacional mesmo de vocês, Certo. tá? Aqui um pouquinho sobre colaborador. Eu gostaria de saber qual o critério que vocês adotam quando um funcionário comete alguma não conformidade, ou seja, faz algum procedimento aí que denigre a imagem não só dele quanto da empresa, tá? Seja ela leve, média, grave ou até mesmo gravíssima. E qual o feedback dado para nós sobre essa atuação, tá? Vou tentar ser um pouco mais específico. Um funcionário de vocês, um colaborador, ele subtraiu algo do condomínio e foi pego na câmera, tudo. Qual que é a primeira coisa que vocês fazem quando chega essa informação para vocês? Pronto, ok. Quando nós somos notificados e conferimos se aquilo de fato foi o que aconteceu, tá certo? Imediatamente ela é tirada do posto, tá certo? Imediatamente ela volta para a base e a gente averigua realmente o que houve. A gente conversa com ela. Se for furto, se for algum tipo de
que denigra a integridade, não só do condomínio, como da nossa empresa, que ela está usando a nossa farda, tá certo? Se acontecer isso, automaticamente ela é demitida, tá certo? Estamos falando de um caso mais grave. Diego, um caso mais leve. A gente vai estudar o caso, tem que saber quem foi afetado e qual dano foi causado por isso, tá certo? Averiguando isso, geralmente quando é leve, a gente consegue realocá-la, a gente tira do posto que ela estava, certo? Mas a gente realoca ela para um outro condomínio nosso, tá certo? E só deixando bem claro também, uma prática que é usada que a gente não usa. Geralmente, quando uma pessoa é demitida na terceirização de mão de obra, você deve saber muito mais do que eu em relação a isso, ele cumpre um aviso prévio. Dependendo do tempo que ele tem de casa, 30, 35, 40 dias, tá certo? A empresa mantém ele na base para poder fazer serviços extras, tá certo? Em outros condomínios, caso precisem. Esse funcionário já está insatisfeito, porque está saindo, a maioria deles sim. Fora a insatisfação dele, ele está indo para um condomínio que a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente não usa. Geralmente, quando a pessoa comete algum tipo de infração, que seja média ou grave, ele é demitido sumariamente, tá certo? Ele não é realocado para um outro posto para poder cumprir o aviso prévio dele em um outro posto. Legal, Diego. Tem uma questão também que eu estou pensando aqui. Assim, vocês têm vocês são de Fortaleza, vocês têm uma filial aqui em São Paulo, já conheço, até trabalhei ao lado, por isso que eu até falei, já conheço a empresa de vocês. E eu gostaria de saber, tá? Sobre a visita regular aí no condomínio, tá? Qual a periodicidade que os supervisores, tanto diurno quanto noturno, tá? Eles visitam o time. Isso daí, sabemos, tem ali o supervisor leste, supervisor sul. E quando ele faz a visita, quais os pontos que ele avalia? Nós sabemos que tem alguns pontos ali, alguns critérios de avaliação. Então, eu gostaria de que você falasse pra gente sobre esses critérios, com a periodicidade que faz, e também, né, isso porque a gente tem que entender que os funcionários que você coloca aqui, eles não se sintam abandonados. Pronto, ok, entendi. Geralmente, 45 dias iniciais do nosso contrato vigente, nosso pessoal trabalhando, as visitas são 4 vezes por semana em horários intercalados. Vamos lá. Geralmente eles aparecem em horários que não estão previstos, realmente para poder pegar de surpresa mesmo o colaborador e ver o que é que está sendo verificado, tá certo? Quando ele vai de manhã ou pela tarde, a primeira coisa que ele olha é o POP de todos os funcionários. Então, se no POP dele estiver escrito que às 10 horas da manhã é para ele estar recolhendo o lixo da Torre 2 e o supervisor chega, vai na Torre 2 e não está sendo recolhido o lixo, ou ele atrasou aquele serviço, ele vai entender o que foi que aconteceu, para saber por que o POP não está sendo cumprido, certo? Isso na parte da limpeza. Aí ele confere, fardamental, ok? Está com os EPIs de segurança? Como é que está a tratativa do funcionário com os moradores? Isso são algumas questões que ele faz na percepção, tá certo? Portaria. Ele vai na portaria ver como é que está o procedimento padrão do porteiro. Ele realmente está bem alocado, a cadeira dele é uma cadeira alta, que consiga realmente ficar com as pernas apoiadas. Ele fica um determinado tempo na portaria, então ele confere se naquele tempo o porteiro está realmente pedindo a identificação de um visitante que está entrando, como é que ele está tratando as pessoas, a portaria dele está limpa, a portaria dele tem algum item que não é para estar na portaria, tem mais alguém na portaria, fora o porteiro, que não precisasse estar lá. Então, tudo isso está descrito no POP dele. Então, o supervisor de dia vê isso, e o supervisor da noite, quando ele vai, como na maioria dos casos não tem limpeza à noite, ele confere realmente se tiver ronda e se tiver e se o porteiro realmente ele está cumprindo a função dele, que é fazer, estar de olho na portaria atendendo os moradores, tá certo? Ele está dormindo? Ele não está dormindo, ele está com algum tipo de material que ele não possa lá. Exemplo, ele está com o celular, de algum jeito ele entrou e ele está vendo algum tipo de TV, de alguma coisa que vai distraí-lo quando chegar alguém, certo? Ele confere o livro de ocorrência. O que foi que teve de dia? Se o supervisor passou de dia, o que foi que houve? Por que foi que teve isso?
Então, tudo isso que é o dever do porteiro fazer, é dever do supervisor realmente ver se está sendo feito. Basicamente é isso. Show. O Alexandre levantou a mão. Ale, pode falar. Primeiramente, boa noite, gente. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Diego. Diego, eu só queria tirar 2 dúvidas com você. A primeira dúvida seria o seguinte: de quanto em quanto tempo é trocado o uniforme do pessoal da portaria, da limpeza? De quanto em quanto tempo? Alexandre, ótima pergunta, tá certo? Vamos lá. Geralmente, de acordo com a região, a gente tem esse dado, tá certo? Exemplo, nas nossas operações do Nordeste, eles têm uma troca de uniforme um pouco maior, porque realmente é um pouco mais quente, tá certo? Então eles suam mais e eles têm que trocar, não pode ficar um uniforme com cheiro ruim, tá certo? Então a gente troca mais cedo. Geralmente lá a gente troca de 6 em 6 meses. Na região Sul, a gente troca, Sul e Sudeste, realmente um pouco mais frio, a gente troca isso geralmente entre 10 a 12 meses, tá certo? Geralmente quando eles entram, eles recebem 2 a 3 fardas. Então, Ana Paula, eu entendi sua cara, mas assim, geralmente ele recebe 2 a 3 uniformes completos para poder realmente a troca ser realmente só quando tiver preciso mesmo. Assim, pessoal, Beleza. mais claro, um fardamento é nosso. Se o funcionário que estiver alocado nosso, no condomínio de vocês, estiver precisando e solicitando, rasgou, manchou, está feio, trocamos automaticamente. Falando só como é que é realmente a nossa conduta para isso, tá bom? Certo. Até aí eu entendi. Vou fazer a segunda pergunta para você, Diego. Tá. O que acontece? Não sei se já aconteceu casos na sua empresa. Certo. A gente tem uma equipe, provavelmente você deve ter visto, a gente tem uma equipe grande. Sim. Então, com essa equipe, supostamente, a gente tem uma equipe bacana, que esteja trabalhando legal, e esteja um funcionário se destacando, qual que é o procedimento que vocês fazem em relação a isso? Se tem alguma mudança de cargo, um incentivo para esse funcionário, alguma coisa do tipo. Pronto, nós temos um programa de cargos e carreiras, certo? A gente tem muito funcionário, então, como a gente, não vou ser clichê de novo, mas nós damos oportunidades para os nossos funcionários internos, tá certo? Exemplo, se o rapaz, ele é uma ótima pessoa limpando o condomínio, certo? A gente também não pode errar em querer tirar ele de um setor que ele é muito bom, para poder ir para um setor que ele almeja que seria bom, e ele não consiga fazer um bom trabalho como ele fazia antes. Eu vou estar queimando o meu funcionário. Porque quando ele sobe para um outro cargo e ele não rende tão bem como um outro, a volta dele é muito complicada, entendeu? Porque quando tem ajuste de salário, eu não posso baixar o salário dele para poder voltar. Então, geralmente, acaba isso realmente não sendo um pouco danoso para ambas as partes, tanto para todo mundo como para a gente. Então, a gente averigua muito bem, mas 90% dos casos que a gente tem de alguém estar ocupando outro cargo é uma pessoa que está na função e mostrou aptidão para realmente ir para outra. Temos casos hoje de gerente operacional nosso que começou como agente de limpeza. Tá certo? Hoje, o nosso gerente geral do Ceará, ele começou como agente de limpeza lá na Bahia. E hoje toca todo o nosso operacional no Nordeste. À noite eu tava dormindo, Certo. a Lúcia. Tá ok, então, Diego. Obrigado, viu? Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael, pela oportunidade. Perfeito. Pessoal, mais alguma questão pro Diego? Então, perfeito. Diego, vou pedir aí para você fazer as considerações finais, mas eu tenho uma última pergunta aí, tá? Diego, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu gostaria de saber o que a Singular tem de diferencial e por que eu devo contratá-la para o condomínio Vivaz Goianazes. Pronto. Vamos lá. Pessoal, eu acho que sou a pessoa mais suspeita para falar da minha empresa que eu trabalho, porque eu estou lá, eu tenho 10 anos de empresa, então eu comecei na empresa que eu trabalho hoje como porteiro, tá certo? Então eu conheço todas as nuances de um condomínio, eu sei o que tem que fazer cada setor e cada pessoa que está naquele setor. Eu sou a pessoa que passei por todos os níveis da empresa hoje. Eu fui porteiro, eu fui zelador, eu fui encarregado, eu fui supervisor, eu fui gerente, eu fui diretor operacional e hoje sou diretor comercial.
para ser sócio, demora um pouquinho mais. Vou ter outras barreiras, mas eu vou chegar lá, tá certo? Então, a empresa que eu trabalho hoje, todos os condomínios que eu vendo particularmente o nosso serviço, eu implanto muito bem esse serviço e o nosso turnover, a nossa troca de funcionários dentro de um condomínio, geralmente é muito baixa. Isso é um mérito nosso, da nossa seleção, isso é um mérito realmente do nosso sócio-diretor em querer investir nos nossos colaboradores. Então, quando eu falo que o nosso cliente é o condomínio, por favor, o nosso cliente é o condomínio, mas o nosso funcionário realmente é a pessoa que a gente tem que cuidar muito bem, tá certo? Porque ele vai reverberar isso. Então, o nosso diferencial é esse, tá certo? É a gente trabalhar com gente da melhor forma possível para poder ele fazer o melhor que ele possa dar para o condomínio e com isso ele fica parceiro da nossa empresa por anos. Temos funcionário hoje, gente, nós temos 34 anos de história, temos funcionário hoje com 32 anos que está na nossa empresa. O nosso primeiro condomínio lá no Ceará, na Beira-Mar, que foi o primeiro condomínio da gente, está com a gente até hoje, 34 anos. Então, isso não é à toa, certo? Isso realmente... uns podem achar que eu sou muito emocional por estar falando isso, que estou querendo vender, mas só na prática mesmo vocês vão saber como é trabalhar com a gente. O nosso contrato ele tem uma fidelidade mínima, mas eu não ligo para isso, porque eu coloco uma cláusula nele, que se nosso serviço não estiver sendo bem prestado, de acordo com o que eu falei para vocês aqui agora, vocês podem rescindir o contrato sem ônus algum, certo? Então isso mostra muito mais qualidade no que eu estou falando do que qualquer outra coisa. Okay? Diego, perfeito, muito obrigado pelo esclarecimento, agradeço demais aí o seu tempo conosco. Podemos aí conhecer um pouquinho mais a Singular, do trabalho de vocês. Do nosso lado, gostamos bastante, tá? Achamos aí que foi bem produtivo. Gostaria de desejar aí boa sorte à empresa de vocês. Sabemos que temos aí alguns próximos passos aqui, inclusive aí os meninos aí vão querer apertar mais um pouquinho aí valores, porque como eu acho que havia dito, temos um target, esse target aí tem que ser respeitado. Aí eu não falo dinheiro, senão o Daniel vai me bater aqui, mas aí tranquilo. Então agradeço demais. É isso aí, pessoal. Deixo aí as considerações. Só mais uma pontuação, Rafael, se você me permitir, se a Ana Paula me permitir também. Claro. E se eu pudesse e fazer uma visita ao condomínio, eu queria conhecer, até para poder saber como é por dentro, até saber se eu consigo fazer uma proposta um pouco melhor, porque eu gosto geralmente de ver o condomínio para poder ver o que é que eu posso oferecer. Não só de baixar o valor, mas também oferecer algo a mais, entendeu? Para poder realmente a proposta ficar um pouco mais robusta, tá certo? Opa, e deixa a Ana fazer o convite aí para ti. Tá bom, fechado então. Tem que ser por time, mas eu te perguntei uma coisa e você não me respondeu. Lucro presumido ou simples nacional? Lucro real. Tá. Sempre com lucro real. Sempre. Simples nacional tem muito questionamento, muita empresa trabalha com isso e geralmente é ilegal. Tá. Você me passa o CNPJ que eu quero ver. Passo os dois e passo... Pronto, os dois, né? Não é isso? Se quiser também, Ana Paula, eu te passo todas as nossas certidões também, pode ser? Para deixar um pouco mais firme. Fechado? Fechado. Se você... Bem, a gente vai correr contra o tempo porque eu preciso resolver isso até semana que vem, como eu disse para todo mundo. A minha disponibilidade é para eu te atender no domingo, na segunda no condomínio. Se quiser final de semana também eu vou, tá bom? Sábado eu tenho um negócio de manhã, uma reunião num outro condomínio, vou passar no Vivaz um pouco, e eu tenho uma reunião marcada às 15 horas com o pessoal, então eu vou conseguir te atender em torno de meia hora, se você quiser. Fechado, por mim tá ótimo. Eu andaria no condomínio um pouco, depois eu falaria com você rapidinho, pode ser? Tá bom, de acordo. Fechado. A gente se fala então, tá bom? Sábado eu estou no condomínio também, viu, Ana? Qualquer coisa, conte comigo. Ok. Fechado, pessoal. Obrigado, hein, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.